Eu quero conversar agora com a Mariana Maranhão, que é professora de Relações Internacionais da Unievangélica. Professora, seja muito bem-vinda, prazer recebê-la aqui no nosso Fast News. Quero começar perguntando sobre a maneira como o Brasil está lidando com aqueles que são cidadãos brasileiros, mas que estão em Israel ou que foram para Israel. A gente viu uma crítica da Frente Parlamentar Brasil-Israel em relação à maneira como o ministro das Relações Exteriores estaria cuidando desse tema, e eu quero entender se havia algo mais que o país poderia fazer neste caso. Boa tarde. Boa tarde. Essa temática, né, da repatriação dessas pessoas que estão ali em Israel é um tema bem delicado, até porque o cenário ali aéreo está fechado no país. Eles estão criticando porque eles acham, né, que poderia ter sido dado maior apoio para essas pessoas, para esse deslocamento, porque o que está acontecendo pessoas precisam sair de dentro do território ali de Israel e procurar os países vizinhos, especialmente ali a situação ali da Jordânia, para conseguir pegar voos, né, para conseguir voltar para o Brasil. Então, o governo brasileiro, até esse presente momento, o Itamaraty não está concedendo esse apoio, só está fazendo uma lista de interesses para que no momento, que ele falou que no momento futuro, de acordo com o agravamento dos conflitos, que ele faria essas repatriações. Mas até o presente momento está sendo bem criticada mesmo essa posição, mas também não teria muito como retirar aquelas pessoas ali de voos dentro de Israel, porque está tudo fechado. Professora, sobre esse espaço aéreo que é completamente fechado tanto em Israel quanto no Irã, inclusive as autoridades israelenses dizem que tem sob controle o espaço aéreo. Quanto isso pode prejudicar também a todos os deslocamentos, a logística, aquilo que é necessário em termos de negócios e viagens naquela região? Porque muitas companhias terão de fazer alguns desvios para passar pela área de conflito. Sim, com certeza, essa questão lá da supremacia aérea, né, de Israel dentro do espaço aéreo do Irã é um dos temas que Israel falou que conseguiu esse domínio, que seria o controle total ali do espaço aéreo do Irã, e ali estaria fechado, né? Não é nem seguro que essas companhias aéreas ou outros voos sejam adentrem a esse espaço aéreo, justamente porque está tendo constante mísseis e outras situações. Então é um momento bem delicado ali naquela região. Está tendo, com certeza, deslocamentos para outros países fronteiriços desses voos, e neste momento, então, o deslocamento das pessoas para a região, principalmente do Irã e de Israel, está impedido, não tem como acontecer. Professora, como é que a senhora avalia a estratégia de Israel de chamar esse ataque de um ataque preventivo? Mesmo com algumas autoridades internacionais dizendo que o Estado poderia responder por crimes de guerra diante dessa situação e da quantidade de civis que acabarem morrendo nesses ataques. A situação que Israel quer falar lá desde o dia 13, né, de junho, agora, na sexta-feira, onde começou os ataques, hoje está sendo já 9 dias, estaria sendo preventivo porque considera-se que o enriquecimento do urânio que o Estado do Irã estava fazendo estava ameaçando a segurança do Estado de Israel, e não só a segurança do Estado de Israel, mas ele justifica até mesmo uma segurança mundial, porque o enriquecimento está em nível muito maior e superior do que é permitido, do que é comum a se fazer. Então, o Israel entendeu, né, que fazer esse ataque seria uma forma de prevenção. Ele fala que, inclusive, a existência do próprio Estado de Israel, porque ele acha que essa produção de urânio enriquecido nesse nível colocaria em xeque a soberania e a existência do Estado de Israel. Muito se tem questionado, né, na diplomacia, até porque estava-se em medidas de negociações diplomáticas, inclusive entre os Estados Unidos junto com o Irã, antes de Israel atacar. Mas Israel entendeu que não é melhor atacarmos para que seja retardado, seja evitado esse enriquecimento da forma que está acontecendo. E, professora, e o posicionamento dos Estados Unidos até aqui? Donald Trump tem dado prazos. E a senhora acredita que virá o quê após esse prazo?
eu visualizo que o posicionamento do Donald Trump nesse momento é justamente ver até onde o Irã vai conseguir atacar, ou até o que o Irã tem de armas, né, para aguentar esse ataque de Israel, porque sabe-se que Israel precisa dos Estados Unidos, né, do apoio de Donald Trump e inclusive de armas para realmente conseguir destruir essa produção, né, nuclear que eles têm, porque muitas são subterrâneas e Israel não tem tecnologia militar para isso. Então, a necessidade de Israel seria para que os Estados Unidos entrassem com eles no conflito. Mas, neste momento, Trump ainda está segurando, até porque coloca em risco, né, inclusive a própria agência da ONU, né, da energia nuclear, veio falar que tem risco de vazamento se fizerem ataques que colocariam em risco toda ali aquela região. E o Trump está querendo ver até quando o Irã, até onde ele dá conta. Alguns especialistas estão falando da quantidade de mísseis que ainda o Irã teria, que é em torno de 1.200. Inclusive, já observa-se que o Irã não está lançando a quantidade que estava no início do conflito, ele está sendo mais, como se diz, estrategista nesse lançamento, com uma quantidade menor do que era. Então, o posicionamento que observa-se é que o Trump falou que em cerca de 2 semanas, mas também pode ser antes, pode ser depois, está em negociações, né, neste momento tentando fazer outras negociações diplomáticas, inclusive na reunião ontem lá em Genebra da Europa com o chanceler do Irã. Então, neste momento, nós temos o Trump olhando para o conflito e vendo se realmente é necessário os Estados Unidos entrar diretamente nesse conflito. E professora, e Israel? Até quando Israel vai dar conta? Porque são tantas frentes de batalha. Começou numa retaliação ao Hamas depois daquela invasão terrorista lá em outubro de 2023. Depois veio o ataque contra o Hezbollah no sul do Líbano, diante dos ataques que foram também iniciados por esse outro grupo que também seria um braço do Irã. Agora, mais uma etapa, mais uma fase dessa operação que atinge diretamente o Irã, que é um opositor completamente diferente desses outros dois grupos em termos de estrutura. A guerra custa caro. Como que Israel vai conseguir continuar lidando com isso? É um posicionamento também muito curioso. Se Israel vai conseguir lidar com tudo isso sozinho. Por isso que a necessidade, né, talvez, do apoio direto dos Estados Unidos se faça nesse momento. Até o presente momento, parece que Israel está conseguindo controlar, né, esses conflitos. Mas não se sabe se eles vão se agravar ou se vai precisar do apoio direto dos Estados Unidos, que com certeza daria muito mais força para o momento de Israel, mas no momento Trump ainda não manifestou que entraria e o questionamento fica mesmo numa dúvida. Algumas pessoas falam que Israel aguenta mais de um mês de conflito, outros falam que o Irã não aguenta mais do que 2 semanas. Então, este momento é uma incógnita, por isso que nada melhor que seria uma negociação de paz, né, para este momento, para evitar esses ataques e o acirramento ali dos conflitos nessa região do Oriente Médio, que já vem sofrendo há mais de ano lá, desde outubro de 2023, com o ataque do Hamas. E como que a senhora avalia também o posicionamento dos países da Europa até aqui? Os países da Europa, né, aí a gente já tem que lembrar de um outro conflito, porque os países da Europa já estavam muito preocupados com o conflito da Ucrânia e Rússia, que está ali dentro do território, já estavam sendo ameaçados, e a Europa precisa com urgência dessa negociação de paz. Por isso que ontem eles se reuniram em Genebra numa tentativa diplomática, né, porque sabe-se que um conflito desse, principalmente ali na região do Oriente Médio, tem um impacto direto, como estava mostrando a reportagem anterior, na questão dos combustíveis, né, da questão do petróleo. Então, tudo isso inflaciona o preço do petróleo, aumenta, e a economia vai sentir, não só ali na Europa, como no mundo inteiro. Então, a Europa não quer esse conflito, vê uma necessidade, mas eles sabem, né, inclusive alguns chanceleres de outros países afirmaram que Israel está fazendo o trabalho sujo que o Ocidente precisava ter feito, porque o enriquecimento de urânio pelo Irã já estava colocando, como se diz, de forma assustadora para todo o Ocidente, colocando em xeque, né, toda a segurança internacional.
E professora, só para a gente arrematar, é sobre isso mesmo que eu quero perguntar. A senhora entende que a maneira como o Irã conduz o desenvolvimento de pesquisas nucleares é de fato perigosa para o Ocidente, para a Europa e para todo mundo? Eu entendo que sim, é perigoso porque o enriquecimento que está sendo utilizado ali na região do Irã é um enriquecimento bem acima do que é esperado. Sabe-se que o percentual para a energia do enriquecimento de urânio é de 3 a 5%. Para fins medicinais, é até 20%. E foi confirmado pela, inclusive, a Agência Internacional da ONU, que o Irã tem mais de 500 quilos, 400 a 500 quilos, em percentuais de 60%, e já chegou-se a saber que já teria em percentuais de em torno de 87%, que são números altíssimos, né, que colocam em xeque justamente porque para uma bomba nuclear precisa de acima de 90%, mas isso é um risco para toda a sociedade internacional, com certeza. Mariana Maranhão, professora, obrigado pelas suas informações, por participar aqui conosco. Até a próxima. É sempre um prazer estar aqui com vocês no Fast News. Ótimo fim de semana. Até mais.